Eu acho que, para a gente avançar rapidamente, atropelar, o passo seguinte, o momento decisivo dessa história, que agora já não só envolve os europeus, mas essa turma que apareceu, Estados Unidos, Japão e Alemanha, será a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que, digamos assim, tem umas 30 teorias e todas elas absolutamente pouco convincentes. Mas, de qualquer maneira, na saída da Primeira Guerra Mundial, aí sim existe um certo consenso nas teorias, nos teóricos que tratam da questão de hegemonia, que foi na saída da Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos se fecharam para dentro de si e não quiseram assumir a responsabilidade pelo mundo, que os ingleses já não tinham condições de bancar. Não é? Essa é uma teoria, é uma tese muito difundida. Isso é, a falha, esse buraco de poder, os Estados Unidos não quiseram, como se fosse uma coisa, como se sem poder existisse tal coisa, como não quiseram. É a bola quicando, não vou chutar hoje, não é? E isso, então, teria sido, inclusive, na leitura do Charles Kindleberger, a causa central da crise de 30. Não econômica, mas política, a falta de um hegemon, e a falta do hegemon porque os Estados Unidos não quiseram assumir a cadeira que lhe tocava, uma vez que a Inglaterra acabou, não é? Do nosso ponto de vista, a Inglaterra não acabou, pelo contrário, eu diria que o apogeu do Império Vitoriano é depois da morte da Rainha Vitória, não é? E é sobretudo depois que os ingleses assumem a proteção ou os mandatos das Ligas das Nações na zona do Império Otomano, entende? Digamos, o Império Inglês, o seu período mais extenso, quando eles foram mais poderosos no mundo, é exatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Então é muito estranho essa história de que eles estavam fraquinhos saindo e ninguém queria sentar na cadeira deles. Não é? Eu acho que a coisa mais importante de entender o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial é que, efetivamente, o poder da Grã-Bretanha e da França ainda era suficiente para vetar, entende, a proposta de hegemonia americana na Europa. Era suficiente para vetar o desejo americano de acabar com os impérios dos europeus. E, por outro lado, os americanos não tinham, isto sim, provavelmente, nem cacife, nem disposição de partir por uma briga pelos territórios a conquistar que existiriam, disponíveis e com algum grau de interesse. Quais eram? As colônias dos franceses e dos ingleses. Bom, seria um acerto de contas entre os três ganhadores. Esse acerto se fez na Segunda Guerra Mundial, não é?